a executar a técnica e depois os senhores vão trabalhar uma pequena coordenação de uma equipe que está ali estabelecendo e combatendo e para a equipe que está ali fazendo ataque internacional. Por quê? Eu não quero fazer isso aqui quando a minha equipe já entrou. Então tem que cessar essa ação aqui para a equipe avançar, beleza? A equipe tem que falar, ó, estou pronta. Beleza? Como é que tá aí? Ah, tá pouco fogo já, vou cessar o internacional. Ou não, pô, tá muito ruim ainda, deixa eu fazer mais um aqui, espera um pouquinho. E aí depois entra. Beleza? A ideia não é nem se atacar, é manter sob controle até estabelecer a linha principal. Exatamente. Então, fala. Ah, eu vou tentar ver, é porque ele é grande, eu vou tentar mostrar para os senhores depois. Se eu não tiver tempo, eu passo o link no YouTube, beleza? Então, o cenário ideal, do quarto ao quinto pavimento, tá? Com um ambiente sem vítima, a equipe de ataque interno longe desse ambiente, beleza? E eu quero suprimir o foco da forma mais rápida e segura, estando fora da edificação, tá? Uma coisa importante, se tiver sacada, essa sacada vai dificultar eu atingir essa janela, beleza? Então, se tiver aqueles prédios normais ali, padrão, do recreio, por exemplo, não vou conseguir fazer isso. Eu vou aplicar lá de frente e eu vou acertar só essa parede ali, eu vou molhar aquela parede toda. Essa janela lateral. Beleza? Tá? E a coordenação e comunicação das equipes que eu acabei de falar dentro desse meio com os senhores. Beleza? E aí dá pra gente ver. Forma razoável, olha só. Esse aqui é o que eu estou falando para os senhores. Tá? O guerreiro está perto, o gato bate aqui e ele espalha bem no ambiente. Beleza? Querendo variar um pouquinho o posicionamento depois que eu já fiz essa daqui, eu posso atingir bem na soleira aqui. Tá vendo? Ele atinge bem aqui na soleira. Isso cria um cone um pouco mais próximo aqui que vai poder atingir essa parte mais proximal da janela. Beleza? O que eu não quero fazer é isso aqui, ó. Um ângulo bem mais horizontal, que eu vou ter pouca dispersão aqui e vou atingir, provavelmente se esse ponto funcionar, eu vou atingir só essa parede. Beleza? Aí um exemplo, sem fogo, Santa Catarina. Tá? Eles são um pouquinho diferentes, mas o princípio é o mesmo. Esse é o espalhamento que acontece. Tá vendo? Ele preenche o ambiente praticamente todo. Que as gotas também batem numa parede, vão para outra, e aí consegue atingir praticamente todo o ambiente ali. Beleza? Então, novamente, reforço. Jato compacto, 230 litros por minuto ou 60 GPM por causa do alcance, sem movimentar o jato demais. Beleza? Local de aplicação, teto, mais próximo à janela, e o tempo de aplicação máximo de 10 segundos. Apagou, segura um pouquinho, depois fecha. Tá? Vamos estar ali na foto. Então vamos lá. Os senhores avaliar esse ataque internacional. Os senhores acham que está bom esse ataque internacional? Quê? Não? Por quê? Pô, tá, eu acho que está bem próximo. Está bem próximo. Ele chegou bem perto da fachada, está acertando aqui abaixo do teto. Esse ataque internacional está bacana. Beleza? É bom os senhores terem esse senso crítico aqui. Esse daí, os senhores acham que está bom? Está um pouco pior, beleza? Está um pouco mais horizontal. Mas eu também não classificaria esse como muito ruim, não. Agora, esse daí já está um pouco pior, beleza? Aqui ele não está acertando certinho, mas se ele estiver acertando aqui, já está um pouco pior, está um pouco mais distante, ainda mais que tem pouca altura, beleza? Aqui nem transicional isso é, né? Se chamar isso de transicional é errado. Ele está longe demais, tá? Esse aqui, isso aqui não é transicional, isso aqui é push fire. Ele está empurrando incêndio para outro local, beleza? Esse aqui também não, beleza? Eu já falei para os senhores, não vou mesmo não, olhei aqui, rescaldo. O que geralmente a gente faz no rescaldo? A gente abre um pouco o jato ali, a gente pode tanto fazer aquele
jato mora à distância, quando a gente abre um pouco menos e o jato cai bem perto ali, para aquela dupla que está revirando e aguando ali, beleza? Se eu aguar demais, alguém já deve ter feito isso, incêndio que usou água demais ali, o material sólido fica ainda mais pesado para você revirar depois, fica horrível, né? Então, restringir também tem esse efeito benéfico, tá? Já passei esse slide da ventilação hidráulica, importante ter sempre uma outra abertura para entrar o ar para a sua fumaça que você quer tirar, sair, tá? Acho que é importante, a gente tenta meio que vedar essa janela aqui, tá? Para quê? Para só sair fumaça aqui, só sair ar aqui e só entrar pelo caminho que eu delimitei na estrutura, beleza? Ventilação hidráulica é importante. Quem mexe na janela, via de regra, é o ajudante, porque ele está menos, geralmente ele está menos cansado e não sofreu tanto efeito do calor do combate. Então ele está mais cognitivamente preparado para avaliar risco, por exemplo, rede elétrica. Tá? Então ele abre e olha para fora, e também, se não conseguir ver legal, comunica com quem está lá fora, para ver o que vai estar sendo molhado por aquele jato. Beleza? Eu uso 60 galões por minuto porque ele propicia um pouco mais de arrasto. Dá para fazer com 30? Funciona? Funciona. Mas você vai ter que ficar um pouco mais de tempo ali, é menos intenso. Beleza? Formato neblina, tá? Eu começo com os bichos o mais aberto possível e do lado de fora do cômodo, por uma experiência que eu já tive aqui correndo em Guadalupe, onde tinha exatamente essa rede de alta próxima. Não impedia, mas era próxima. E se eu começasse com jato compacto, eu corria risco de atingir aquela rede. Então eu começo com ele todo aberto, lá para o lado de fora, venho fechando e chego na distância ideal ali de mais ou menos 1 metro. Beleza? Vou fechando novamente para eu não alagar aquele ambiente todo. O jato vai ficar só para o lado de fora. Beleza? Se tiver, os senhores vão estar criando ali próximo dos senhores a rota quente, tá? Então vai ter vapor quente lá no rescaldo do combate, a fumaça que está sendo gerada ali ainda, próximo aos senhores. Então é normal sentir um aumento de temperatura. Se isso acontecer, o senhor pode ter 2 alternativas, né? Ou você aumenta a distância da janela e fecha um pouco mais o jato, ou você fica lá abaixada. Isso tende a melhorar, beleza? Outra coisa importante, a gente está trabalhando com os guichos a 60 galões por minuto, então o recuo dele tende a ser maior. Então não se coloque numa posição praticamente em sentido ali para fazer isso. Já cria uma base para não se desequilibrar, beleza? E quando for a recuar, alguém luta aí? Geralmente, como é que o pessoal que luta faz o recuo quando está na base? Primeiro o pé de trás para manter a base, depois o pé da frente. Fui fazer uma vez com os cadetes ali, né? Tem pouca experiência, e eles tentam fazer assim, aí se desequilibra. Então abre, depois vai para trás e mantém um afastamento ali até chegar na distância ideal, beleza? De novo? Ah, não. Senhores, alguém já viu essa ferramenta aqui? Já viu na internet? Sempre tem um entendido lá que fala que é por abafamento, que acaba. Negativo, isso aqui não apaga incêndio por abafamento, beleza? O que a gente tem aqui? Tem 1 ou 2 registros aqui, dependendo da marca do fabricante. Tem um esguicho aqui, que vai fazer a ventilação hidráulica assim para aquele ambiente onde eu coloco isso aqui na janela, beleza? Só que tem essa ponteira aqui, ó, que vai fazer um jato compacto. Então isso cria naquele ambiente tanto o efeito da ventilação hidráulica quanto o efeito da ataque transicional. Então eu resfrio todo aquele ambiente pelo transicional e retiro o vapor que está sendo gerado pela ventilação hidráulica. A ferramenta é muito útil e assim, nunca vi um controleiro do Brasil que utilize, né? Ainda mais porque é mais aplicável mesmo ao deles lá, tá? Mas não se confundam, isso aqui não apaga incêndio por abafamento, é o tradicional que apaga o fogo e a ventilação hidráulica que joga a fumaça para fora, beleza? Senhores, passagem de porta ou abordagem ambiente. A gente vai detalhar mais com os senhores os procedimentos lá, a mecanização das coisas. Mas eu quero que os senhores entendam aqui mais os fundamentos
que estão por trás desse tipo de atividade. Tá? São uma sequência de procedimentos feitos pela linha que preparam o próximo ambiente quando eles encontram uma porta fechada. Beleza? Então, o vídeo mostrando ali a eficiência de uma passagem de porta. Quando essa porta é a próxima ao foco. Realizar um primeiro, teve um efeito parcial ali, né? Realizar no segundo, já melhorou o ambiente, beleza? E rapidamente ele diminuiu a intensidade, beleza? Esse vapor que vocês estão vendo ali lá de fora é o guerreiro que está aguando, tá? Essa cerca viva aqui para ela não queimar. Quando eu estou na passagem de porta, eu posso gerar muito vapor lá, porque eles vão se resolver. Eu gero muito vapor onde eu não vai chegar até mim, beleza? Depois eu espero a ambiente se equalizar novamente, depois eu vou lá e só termino o trabalho, beleza? Essa porta pode me dar muita vantagem. Aí eu não quero sair abrindo ela para lidar com o dragão direto. Eu uso ela como um anteparo, tanto para o vapor que eu vou gerar, quanto pelas chamas que estão lá atrás dela. Beleza? Qual o princípio de toda a passagem de porta? A gente vai falar da execução depois. O importante aqui na aula: princípios, tá? Toda a porta que eu encontro fechada é importante. Seja ela uma porta normal, seja ela a porta do balcão. Beleza? E eu quero manter o controle dessa porta, já que ela é importante para mim. Tá? Mano, eles não fizeram porta ainda. O quê? Eles não fizeram porta ainda, demônio de porta. Aqui? Não fizeram. É só eles se aterem a abertura e fechamento ali e a eficiência da técnica quando ela está próxima ao foco. É observado, ele não estava. A gente passa isso mais lá na parte psicomotora mesmo. Tá? Outro aspecto importante, eu achei a porta. Eu vou avaliar do lado do ambiente que eu estou, como eu acho que está o próximo ambiente. Porque isso vai nortear quais ações eu vou tomar ali na passagem de porta. Beleza? Para eu dimensionar também o risco de ignição. Se eles viram lá, o cara abre uma porta no ambiente pequenininho e a fumaça pega fogo no ambiente que ele estava. Beleza? E eu faço uma mitigação dos meus riscos. Tá? Eu mantenho uma posição segura, confortável de ataque. Tá? Eu resfrio a fumaça. Ou eu estou resfriando, quando eu digo resfriar a fumaça aqui, principalmente é quando o próximo ambiente não é propriamente o ambiente do foco principal. Tá? Eu estou resfriando a fumaça ali antes de eu entrar, porque eu já estou preparando aquela zona resfriada para o meu avanço. Beleza? Ou, caso seja a porta do comando do foco, eu vou fazer aquela supressão inicial dele, como vocês viram no último vídeo. Tá? Uma coisa muito importante sobre a passagem de porta: o meu esguicho tem que ficar para dentro quando eu aplico a água. Beleza? Por quê? Ele vai ficar em formato neblina as aplicações. Se eu coloco o esguicho para fora, eu estou arrastando o ar de fora para dentro. E eu vou ter efeito negativo. Eu prefiro misturar o que está aqui dentro para ele não chegar até mim. Tá? Se eu não fizer isso, vai ser provavelmente um efeito parecido com esse aí que vocês vão ver. Aí a passagem de porta é feita como se fosse tudo errado. Né? Nota que ele está distante da porta, está aplicando a água. Abandonaram a porta e abriram já se faz aqui direto. Beleza? Para uma demonstração para o público, é maravilhoso, né? O pessoal vai falar assim: caraca, isso não é mais mesmo. Isso aqui é sinistro. Mas do ponto de vista efetivo ali da atuação, não é isso que a gente quer. Tá? Agora está o vídeo que eu deveria ter passado lá no início. Meu Deus do céu. Acho que eu dava com fome.
Vocês já viram isso aí? Eles abriram a porta, né? E rapidamente perdeu o controle. Toda a porta que você encontra é importante quando ela está fechada. Deixa eu botar no início. Olha como estava a fumaça no início. Olha como estava a fumaça no início. Foi só eu ver. Provavelmente teve alguma outra abertura feita praticamente junto, tá? Mas, tomando água. Talvez eles tenham feito a correção. Ó, vamos abrir todo mundo ao mesmo tempo? Vamos. Mais de uma fachada? Vamos. Aí, isso aí. Beleza? Senhores, outra coisa que não dá certo, tá? Eu falo para os senhores atacar a fumaça. Mas olha o que o guerreiro fica fazendo aí. Isso vai ser efetivo? Ficar do lado de fora aplicando pulso ali? Tudo errado, beleza? Isso aqui não vai funcionar realmente. Se os senhores dão instrução para alguém e ele começa a fazer isso aqui, ele vai ver que não é efetivo. Quem vai estar vendo ele fazendo isso aqui vai dar esporro e a instrução não está correta para falar que não está funcionando. Óbvio, ele não está fazendo certo. Beleza? Está fazendo praticamente tudo errado ali. Outra coisa, não adianta ficar focando em resfriamento de fumaça, esse aqui é um exemplo extremo, se eu tenho acesso ao foco, beleza? Esse guerreiro aqui está preocupado com uma janela que está ali. Ele vai aplicar água aqui nessa fachada na janela, ele aplica um pouquinho de água lá, quase nada, e ele fica, ó, na janela. É certo isso aqui? Tá certo, mas é uma vez só, água aqui acabou, mata o foco, beleza? Proteção contra exposição. A água mais eficiente é a água que eu atinjo se o material está entrando em combustão, beleza? Eu nem sei se foi o vidro dali que fechou. Acho que não, o vidro está indo. Aí finalmente ele fala, pô, acho que eu vou atacar. Ali, ó. Sem contar que o governo do outro lado ainda. Eu acho que o vidro estourou enquanto. Então, senhores, outra coisa que não dá certo, isso eu vi no incêndio com a guarnição de Copacabana há pouco tempo. Copacabana. Não era o senhor não estava no. E o Tiago, nosso irmão, ele estava em outro evento. Ele estava numa colisão, isso. É da hora entrada? Tá. Ele estava salvando o Não, tapete. deixa ele falar que isso é importante pra caramba, gente. Presta atenção nisso aí. Vamos lá. Ou ele estava salvando o tapete, estava com lá. Não é o tio. Tipo essa cara. Senhores, vamos lá. Eu vou entrar no exemplo do incêndio depois. Vou explicar aqui passo a passo um pouco mais detalhado. Se eu estou, ó, esse aqui é o ambiente com foco, tá? Esse ambiente com foco está muito quente, tá? E está esquentando esse outro ambiente que não tem um foco, tá? Se eu faço muita aplicação de água aqui, água demais, abro aqueles guichos e vou direto no neblina, falando que estou fazendo pulso. O que eu estou fazendo nesse ambiente aqui? Que não está muito quente, está com uma fumaça rala. Aumentar a temperatura. Não, ele está frio, não vai aumentar a temperatura aqui. Então tá jogando. Eu estou causando dano ao patrimônio aqui, beleza? Dano ao patrimônio por morar as coisas que estão aqui. É a TV da mulher lá que está lá, o sofá, um monte de coisa que está aqui, que eu estou danificando. É a Fry, que eu parcelou em 15 vezes, beleza? Outra coisa, eu estou molhando esse ambiente aqui, então a chance de alguém transitando aqui não sabendo se está molhado, escorregar, é maior, beleza? Quando eu aplico água aqui, o que eu estou fazendo?
eu estou gerando muito vapor de água onde eu não precisaria gerar. Então é melhor que isso aqui fique com pouca água sendo aplicada durante a minha progressão. Estou saturando minha pH. E aqui é onde eu quero realmente gerar. Beleza? Então me preserva ao máximo para eu chegar aqui. Vou tomar uma porrada de vapor aqui. Se não tiver porrada de vapor, mas é a porrada que é bom que os senhores tomem mesmo, que vai ser efetivo. Tá? Agora vamos para o exemplo lá de Copa. Era uma loja, beleza? Era uma loja onde tinha o foco. Era um pouco diferente. O foco inicial era um pouco para cá, tá? Tinha uma abertura, uma escada que dava para um segundo andar que era mais baixo, onde era depósito de material. Era uma loja de vinhos, né? Era uma loja de vinhos, onde tinha a adega em cima. Entendeu? O que o pessoal fez? Eu não coloquei, eu acho que eu não coloquei o vídeo aqui não. Eles armaram uma linha pequena, que não era capaz de fazer esse trajeto todo, tá? Entraram abaixados. Então um ponto para eles, entraram aqui abaixados, tá? Só que eles aplicaram um jato bem aberto e foram progredindo, como se aquele treinamento de brigada de bombeiro civil. Entendeu? Aplicaram jato ou criaram aquele escudo contínuo? Tipo um escudo, um pouquinho mais fechado. Olha aqui. Exatamente isso ali, como brigada mesmo, de abrir e avançando. Como se fosse brigada. Eu não acredito que não, Charlie. O que acontece? O que eles estão fazendo aqui? Eles estão ventilando hidraulicamente isso aqui. A chame que estava mais para cá, ela vai tender a pegar no meu depósito, que foi o que aconteceu. Esses guerreiros vão avançando. Em algum momento, e aqui eles estão dando um patrimônio, beleza? Estão molhando as caixas, tudo que tiver ali que não precisaria ser molhado. Em algum momento eles começam a molhar uma parte da estrutura que está aquecida e eles começam a gerar vapor. Só que eles não sentem. Por quê? Eles estão empurrando tudo lá para o fundo da loja. Quando eles chegam mais próximos do foco e esse vapor já está todo acumulado aqui, ele não tem tanto para onde vir e vem para cima deles. E aí satura a EPI deles rapidamente, igual os senhores sentiram lá. E eles recuam. Resultado disso, pegou fogo aqui, beleza? E demorou muito mais esse evento. Tá? Então a gente não quer gerar vapor, mesmo que eu consiga empurrar, porque uma hora ele vai voltar na nossa direção. Tá? Foi isso? Mais ou menos? Mais um detalhe, quando o Thiago Neves cessou o estudo do Flash chegou, aí ele retomou a situação e conseguiu debelar isso. Sob pena de queimar a orelha, né? Ele queimou a orelha e ficou. Se arrebentou. Porque aquele negócio, se alguém provocar o mal, alguém vai ter que retomar a situação e vai se arrumar para isso. E isso arrumou. Mas conseguiu. Porque também tem uma resistência boa, né? Ele também tem uma resistência boa ao calor ali. Tanto que, se eles acharam que a orelha dos eles ficaram quentes, não ficou. Não ficou. Lembra que eu falei ontem sobre isso? Sobre que a gente conversa assim, sobre a nossa resistência e a resistência do aluno e tal. É justamente isso. Aqueles dois eram uma dupla, entraram tacando água, não tinha resistência nenhuma, não tinha o total com a compreensão do incêndio, e quando chegou lá na frente eles refugaram. Meteram o pé e abandonaram tudo. Só quando o ABS começaram a jogar do lado de fora. Quando o ABS retorna, é que consegue eles foram só ventilar. Já estava aberto, a porta já estava aberta. Estava falando com já vai dar Gerar vapor lá para a próxima noite. Dá o braço para o próximo. Foi isso que fizeram. Né? Obviamente, os caras não fizeram isso de propósito. Não falta para eles, treinamento, capacitação, né? Ninguém vai entrar no incêndio para fazer merda. Todo mundo quer entrar e resolver o mais rápido possível. Eu falei um monte de técnicas aqui, né? E alguém pode estar se perguntando assim, beleza. E aí, o que eu faço?
né, o que a gente escuta aqui, às vezes no debrief com o pessoal de fora. Tá bom, beleza, o que eu faço? Né? Primeiro eu já falei para os senhores, porta está aberta, mantém ela aberta. Porta fechada, mantém fechada. Tenta alterar o mínimo, beleza? É a linha geral, é a regra. Esse guia de regra é a regra, tá? Outra coisa, né? Esse arcabouço todo de técnicas. Parando para analisar uma situação bem geral. Eu vou entrar na edificação e eu não vejo o foco, beleza? Eu vou aplicar curso na fumaça ali e com isso eu já entrei com o meu jato regulado. Os senhores vão notar lá na aula da tarde que é difícil você regular bem o jato ali, não é que você está com a EPI completo, não é tão fácil. Os senhores vão ser treinados para conseguir fazer isso, mas o bombeiro lá da profissão dos senhores não vão ter, e se os senhores pararem de treinar, também vão perder essa acessibilidade, beleza? E tem que treinar com os riscos que os senhores operam, tá? Provavelmente aqui o risco vai ser um pouco diferente. Então, eu já deixo regulado para eu entrar e aplicar esses pulsos ali na fumaça, beleza? Progredir, achei o foco pequeno, o que eu faço? Mudo para o compacto e ataco o fogo, tá? Se eu achei uma porta no meio dessa minha progressão, eu tento mudar ao mínimo essa amplitude de jato, tá? Então, vai ter um processo ali de aguar, pode aguar a porta com aquele jato meio estreito mesmo. Vai cumprir a mesma função de resfriar ali, ver a altura, tudo mais, beleza? Viu um foco pequeno? Também, ó, dá aquela galinha, molha ali, vai molhar a parede um pouquinho em volta, vai molhar o foco e acabou e segue a tua vida. Porque se você mudar para o compacto para fazer isso, depois para você voltar para o neblinado, lá dentro sem ver nada, é difícil, né? Consegue fazer fácil? Fácil. É difícil, né? Então, o princípio que eu estou falando para vocês é o seguinte: tentem mudar o mínimo de amplitude. Então, seguindo, chegou, achou o foco, é no ambiente todo, aí eu faço a opção. É combinado? Fechou o jato, beleza? É os óticos que vocês vão fazer, então, mantém aquela amplitude ali, regula a vazão, faz a supressão, depois compacto e vai fazer compacto até o final, beleza? Antes a gente ensinava bastante coisas de ficar trocando muito durante a progressão. Isso dificulta muito a execução ali principalmente da troca ordinária. Os nossos alunos conseguiam pela quantidade de vezes que eles ficavam fazendo aquilo, mas acaba que complica muito mais esse manejo. Então, quando os senhores forem passar, principalmente para a troca dos senhores ali, sejam bem seletos. Não achou o fogo? Gato nebulado. Expulso na fumaça para você achar o foco, achou o foco, ataca o foco, ou jato compacto nebulado, dependendo da técnica, depois fecha e termina de apagar. Beleza? Bom, isso é linha geral. Fala. Mas, na real, ou no ataque, fase 2, por exemplo, não pode existir a necessidade de ter que fazer os pencils, mas continuar regulando a capa térmica? Sim. E aí ele vai Essa ter é uma situação diferente. Ele vai ter que saber fazer os dois. Isso, vai ter que saber fazer. Os senhores vão ser treinados aqui para fazer e vão provavelmente ter que executar essas ações. Mas isso não é regra do incêndio, né? Geralmente você... Na vida real, o incêndio no fase 2, ele parece muito com incêndio em subsolo, onde você não tem ventilação e o flowback vai tudo na tua cara. Então isso é o desafio, né? Você não consegue matar tudo sem se cozinhar lá dentro, beleza? Então você vai ter que fazer esses pacotes d'água, já com mais distância ali, enquanto está controlando a fumaça. Esse é o grande desafio ali, sem gerar vapor demais, e é bem difícil, né? Você encontrou o foco, vou arrancar o teu coração hoje, né? Caralho, tá com som danado. Você consegue encontrar o foco, mas ainda está com a capa térmica bem quente, né? Na situação de subsolo e tal. E aí, o que você faz? Você se protege, né? Eu pulso a fumaça para poder atacar o foco. Só que enquanto eu estou atacando o foco, aquela troca gasosa já aconteceu e aquela fumaça volta a aquecer. E eu não tenho mais conforto térmico para continuar atacando o foco. Então eu preciso voltar para o neblinado para pulsar novamente aqui para que me dê mais, em média, 8 segundos de ataque a foco com conforto. Então, se esse foco não apagar
durante os 8 segundos, eu preciso sair do compacto novamente, voltar para o nebulinário, para gerar meu conforto de novo, para eu continuar atacando foco. Então é essa técnica que ele está dizendo que a gente precisa ficar combinando. Nebulinário, compacto. Nebulinário, compacto. E isso é um ajuste muito fino para quem está equipado dentro da estrutura. Então esse treinamento ele não deixou de ser importante. Mas na vida real, como está dizendo, quantas vezes eu fiz isso num incêndio de verdade? Tipo, pouquíssimo, porque normalmente quando a gente encontra o foco, né, em um quarto, uma edificação, um apartamento normal, não tem mais tanto desconforto térmico ali na fumaça. Então eu já vou para o compacto, fico no compacto, às vezes já estou até em pé. Entendeu? Mas é necessário que a gente saiba fazer essa transição. Porque você pode encontrar. Isso aí, você pode encontrar. Pode encontrar um foco grande num ambiente que a fumaça está indo em toda a direção, você não vai conseguir apagar tudo de uma vez. Principalmente se você, de cara, já entrei na edificação, a porta estava fechada, fechei a porta, e de cara encontrei com fogo, a fumaça está quente pra cacete, eu vou precisar fazer isso. Esse aqui é um exemplo, ó, bacana, de um outro ataque transicional sendo utilizado de forma boa. E essa movimentação esquece, beleza? Mas essa mudança que ele faz de ângulo também é efetiva, porque eu acerto um lado, depois eu acerto o outro. Beleza? Eu gero essa variação também de lado. Saturar o ângulo. Outra coisa aqui, ó. Parece que é o mesmo ambiente, né? Mas esses ambientes são separados. Ele executa uma outra técnica aqui, com um jato, e ele só extingue esse, beleza? Então, se isso fosse um ataque transicional, ele também só ia extinguir esse cômodo. O outro não vai extinguir. O outro é outro transicional que você vai ter que fazer. Beleza? É um cômodo. Um exemplo de um transicional que não funciona, se vocês terem uma noção. Tá? Isso é um treinamento, né? Ele chega, tá um pouco ali, a parte da fumaça que está saindo, beleza? Muda para o nebulinário, depois muda de ideia e vai fazer o transicional dele, beleza? Nota o que acontece aí quando ele é aplicado. Por quê? Porque ele já E tinha onde é que está o foco? antes. O foco está em outro lugar, beleza? Então, não importa, os 10 segundos, ó, praticamente já passaram, não tem efetividade, beleza? O que a gente quer ver é aquela. Isso. Ou ela está passando direto, mas o foco era no outro cômodo mesmo, beleza? Fala. Fala. O fato dele ter ventilado antes é uma influência também? Assim, via de regra, você só vai conseguir fazer o transicional se a janela estiver aberta. Não, mas ele ventilou com... Não. O foco era realmente do outro lado. O foco era realmente do outro lado. Isso aí é a demonstração boa dessa coisa. Vamos ver se ela Pode ser uma situação que o teto dali já cedeu o tapa com o buraco e não teria e aquela casa tem 2 andares. Pode ser, é possível. Pode ser que é um teto de gesso, você quebrou o gesso aqui e está passando por cima. Maneira, né? Muita maneira. Alguma coisa. Essa figura aqui é maneira. Não se prendam. Não necessariamente tradicional se eles vão fazer de baixo. Tá? Se eles podem usar uma plataforma para ele levar e fazer o tradicional, ou se eles podem usar do cômodo de baixo aqui. Tem uma ferramenta específica que faz isso aqui, tá? Eles chamam de guicho do andar de baixo. Forno ou nosso. Eles fazem esse tradicional do andar de baixo, muito mais confortável. Beleza? Se quiser com plataforma, só não é com canhão, tá? Senão eu não consegue Senhores, pular água. outra coisa importante, né? Por que a gente geralmente não quer usar o alcance máximo do meu jato? Se eu falei ali, quarto, quinto andar, porque o nosso jato, ele começa bem concentrado, ele vai perdendo velocidade, ele vai abrindo. Então, no final do meu alcance do meu jato, ele está mais parecido com um neblinado do que com um compacto. Então, eu vou acabar empurrando incêndio. Beleza? Olha aí o vídeo que eu mostrei para o senhor, que eu falei que eu ia mostrar para os senhores. Vamos lá. Tem uns 6 minutos, por isso que eu não passei antes. Ele taca fogo nesse cômodo aqui, beleza? Tem 2 aberturas de ventilação, tanto por essa tipo chaminé, quanto pela lateral ali, beleza? Vai ter a parte, guerreiros usando um ataque externo aqui,
e a parte que você envolveu o corredor. Tá? Obviamente a casa aqui no desenvolvimento é rápido, beleza? E tem duas aberturas, tanto a porta quanto a janela. E aí ele executa o tradicional. Nota que o incêndio deu uma... Saiu fumaça por ali? Sim, mas porque já estava também saindo, beleza? Ele faz o desenvolvimento de novo, tá? Ele é um pouco mais lento porque a abertura externa ali também está fechada, então o fogo ventila com mais dificuldade. O que eu liguei na mão só para abrir a janela, né? Lá ali. Se fosse uma equipe de combate, ela dá uma suprimida ali no foco, lá, olha como o planeta melhora lá, quando ele fecha a porta. Beleza? E daí essa é a equipe de busca que faz esse tipo de intervenção ali. Ele abre de novo, o foco volta. Tá dando pra ver a fumaça embaixo? É sutil, né? Como eu falei, a rota fria é mais sutil mesmo. Ele faz alguns pulsos ali, ó. O incêndio está com bastante velocidade na fumaça, ele não tem muita efetividade. Aí eu não entendi muito bem. Acho que ele aplica alguma água lá que eu não. Isso. Eu acho que ele aplicou água. Porque veio uma abordagem. A janela, eles perdem a capacidade de controlar, tá vendo? E aumenta ainda mais a energia que aquele foco estava criando. Mas mesmo assim, ó, ele fechou a porta. Ele conseguiu controlar a situação. Beleza? Fala aí. Quer puxar um gancho de uma parada que é muito mais. Um exemplo bom da porta degradada. Os senhores já ouviram muito falar aí na passagem de porta e nem sempre tem a possibilidade de ver. Ele fecha a chaminé, deixa ele desenvolver de novo. O que eu faço aqui? Guarite ou Betriceiro? Olha, tem pouca fumaça aqui. O que eu faço aqui? O Guarite ou Betriceiro? Olha isso. Deixa eu acabar a bateria. Um pouquinho perfeito. A outra. A porta fechou sozinha, tá vendo? Ela foi empurrada, né? Ela estava entreaberta e acabou fechando. Dá pra ver claramente ali na janela que muda o fluxo lá, quando a porta fecha. Esse vídeo é bem completo, tem vários aspectos aí para trabalhar. Tirando o dinamismo do cara, né? Eu vejo que a gente fica muito engessado, eu vou estar em pé, eu de quatro coisas. O cara deita, se inclina, se joga, ele faz o que for necessário. Está no conforto. Conseguiu fazer um mini rollover ali, você viu? Situação um pouco diferente. Ele restabelece e coloca o raio ali para a porta parar de fechar, né? Então ela já estava meio frouxa. Essa aplicação de água que está sendo feita lá do lado de fora é externa, tá? É só para proteger a parede, beleza? Ele aplica os pulsos ali, os senhores viram que não foi muito efetivo. Ele volta e controla. E água, aí água forte para segurar. A gente fica dando, principalmente na porta que está muito quente e na fumaça que está saindo bem pela frente, beleza?
eu acho. Eu me lembro, faz muito tempo que eu não assisti, mas acho que não é muito didático, não. Olha aí, novamente o tradicional acontecendo. Fica escuro por conta da questão de temperatura, de luminosidade, beleza? O resfriamento do indireto é um pouco mais controlado, mas ele mantém, ele tem um efeito mais duradouro. Tende a ter um efeito mais duradouro. Fechou?